Em cada lágrima há uma esperança. Eliane Macarini pelo Espírito Vinícius, Pedro de Camargo. Amor e Equilíbrio Audiobook. Quarta parte. Capítulo 16. Paciência e Resignação. 740. Os flagelos não seriam igualmente provas morais para o homem, pondo as voltas com necessidades mais duras. Os flagelos são provas que proporcionam ao homem a ocasião de exercitar a inteligência, de mostrar a paciência e resignação ante a vontade de Deus, ao mesmo tempo que lhe permite desenvolver os sentimentos de abnegação, de desinteresse próprio e de amor ao próximo, se ele não for dominado pelo egoísmo. O Livro dos Espíritos, livro 3, capítulo 6, Lei de Destruição, item I, flagelos destruidores. Há exatos 3 dias aguardávamos a presença de Salas. Este ordenara a Oriche que nos mantivesse em espera, na esperança de contar com sua presença. No início do 3º dia, mentalmente, fomos instruídos por Inek a nos deslocarmos até os aposentos de nosso amigo. Exortou-nos à prece e ao silêncio, pois receberíamos auxílio do plano melhor. Nesse instante, diáfana luminosidade invadiu o ambiente. As entidades que cercavam nosso grupo, a princípio confusas pelas sensações de conforto e bem-estar, olhavam umas para as outras. Após alguns instantes, deslizaram ao chão num movimento leve e harmônico. Receberam a amorosa atenção dos socorristas, que imediatamente passaram a recolher a preciosa carga com afeto e compaixão. Libertos do aprisionamento, passamos a nos movimentar entre os corredores extensos e sombrios. Oriche nos acompanhava de perto, apenas nos observando. Adentramos o aposento de Salas e o encontramos deitado numa cama coberta por um dossel de madeira escura, esculpido à mão e rodeado por pesadas cortinas de tecido grenás semelhante ao veludo. Ele nos pareceu doente e frágil, toda a pompa e arrogância haviam sumido. Oriche nos intimou a sair do ambiente pestilento, parecia amedrontado e triste por ver seu mestre naquele estado. Demétrio se aproximou dele e pediu que o acompanhasse. Os dois saíram do ambiente, então nos aproximamos e rodeamos a cama. Salas entreabriu os olhos e nos fitou com ódio. Saiam daqui, não é porque me veem neste deplorável estado que podem pensar que sou mais fraco. Ainda posso exterminar multidões de hereges como vocês. Sou o escolhido, sou a voz de Deus sobre a terra, sou o machado e a espada da Santa Igreja Católica. Já os queimei na santa fogueira da Inquisição e posso fazê-lo novamente. Fraco e confuso, repetia sem cessar as mesmas palavras. Oramos ao Pai de perdão pela recuperação desse irmão de jornada. Ele adormeceu e nós o encaminhamos à casa espírita que nos acolheu com amor e carinho. Uma equipe de socorristas ficou na cidadela intitulada Sagrado Coração de Jesus, para auxiliar aqueles que ainda transitavam nas trevas de suas mentes confusas. Agradecemos a Deus a oportunidade de agirmos para que o mundo se torne um lugar de paz e felicidade. Descansamos por algumas horas e fomos visitar Arthur. Ele se encontrava no templo evangélico reunido com a comissão que propunha a ele uma auditoria financeira e administrativa. Estamos recebendo muitas denúncias sobre a forma como tem conduzido sua franquia, inclusive sobre abusos sexuais, informou Cássio, responsável pela região onde Arthur mantinha a unidade franqueada. Esse povo fala demais, inventam coisas terríveis com a intenção de me derrubar. Não se preocupem com isso, vou dar um jeitinho, esbravejou Arthur. Já tivemos algumas experiências desagradáveis com situações semelhantes a essa. Fomos até bem compreensivos, mas não deu muito certo, então creia que não aceitamos jeitinhos nestes casos. Daremos prosseguimento à auditoria. Peço que deixe à disposição de minha equipe todo o material financeiro que tiver, livros ou planilhas no computador. Espero que já tenha implantado os sistemas que mandamos instalar. Investigaremos todas as denúncias que chegaram até nós. Faço votos, para o seu bem, que nada proceda. Arthur olhou para Cássio com raiva, levantou de sua cadeira e disse com sarcasmo: Sente-se e fique à vontade. Tudo de que precisa encontra-se nesta sala. Quando terminar me avise. Saiu batendo a porta. Tomou do celular e ligou para Anísio.
Seu desgraçado, você me denunciou para a cúpula. Você está louco? Depois do que me entregou e das suas ameaças. Nem mais estou por aí, mudei até de cidade. Só mantive esse número por sua causa, sabia que, se algo desse errado, iria querer falar comigo. Se não foi você, quem pode ter sido, seu inútil? Já pensou no seu comparsa? Aquele lá faria qualquer coisa para ficar mais rico ainda. Já pensou que denunciar você para o grupo deve ter valido uma fortuna? Eu te avisei para se livrar daquele marginal. Vá para o inferno. Arthur desligou o celular e pensou furioso, não é que o advogadinho deve ter razão. Vou ligar para o Celso e preparar uma armadilha para aquele burro. Celso atendeu o celular. Que manda, chefinho? Alguém mais para apagar? Tenho um bom serviço para você, encontre-me no lugar de sempre, amanhã bem cedo, 5 horas da madrugada, está bem. Celso concordou e ficou com uma impressão ruim, a voz de Arthur estava diferente. Pensou aflito, aquele lá é capaz de tudo, tenho a impressão de que vai aprontar alguma comigo, vou preparado para qualquer coisa, se precisar acabo com a vida dele. Voltamos à casa espírita. Era segunda-feira, dia do trabalho de atendimento espiritual aos amigos necessitados. Já na segunda fase do trabalho, após 1 hora de estudo, iniciamos o horário da desobsessão. Salas foi levado para assistir os atendimentos do dia. Uma a uma, as comunicações foram sendo concluídas de maneira tranquila e produtiva. Aproximei-me dele e ofereci a oportunidade de algum esclarecimento. Olhou-me com disfarçatez e falou sorrindo com deboche. Acredita mesmo que essa palhaçada vai fazer diferença para mim? Você sabe exatamente quem sou, não me perturbe com seu teatrinho de fantoches. Com essa atitude, você ameaça a minha forma de entender minhas obrigações para com Deus, sou um servidor fiel, e não creio em outras formas de demonstrar a minha fé. O que poderia ameaçá-lo? Você tem tanta certeza de estar agindo da maneira correta. Sendo assim, nossas ações não fariam qualquer diferença ao seu julgamento, não é assim? Isso mesmo, nada irá corromper a minha fé e meu compromisso com Deus. Então o que o assusta a ponto de se recusar a uma simples comunicação? Ele olhou para mim e disse: Não se esqueça, você quis assim. Nesse momento, Urishi adentrou a sala. Apavorado, gritava: Não faça isso, meu senhor, é uma armadilha. Eles o prenderão no inferno para sempre. O demônio apenas aguarda esta oportunidade para se livrar de mais um servidor da verdadeira fé. Urishi desabou sobre si mesmo, Demétrios o amparou e falou baixinho em seu ouvido. Está tudo bem, meu irmão, apenas observe e passe a entender a própria vida. Salas se aproximou de Sandra, que já se preparara para esse labor. A médium, com caridade e amor, impôs alguns limites para a aproximação do doente. Urishi observava com admiração a energia carinhosa que envolvia a tudo e a todos. Salas tentava desequilibrar a médium, que se mantinha calma e serena. Mentalmente ligada à mente dele, pensava em como estava feliz por estar ali, pedia a ele que sentisse o bem que era direcionado a ele, que observasse que tudo estava bem, e que não havia solidão entre os filhos de Deus. Salas teimosamente tentava penetrar a mente de Sandra. No entanto, esta refutava suas investidas e argumentava que aquele tempo, que aquele sofrimento havia terminado, que não temia o retorno a um momento vivido no desequilíbrio das paixões humanas, que esta era uma nova época, um tempo novo com novas oportunidades. Amorosa, alertou Salas sobre o amor e a fidelidade de seu companheiro Urishi, que estava ali para defendê-lo. Salas o olhou com desdém e falou que não precisava de nada nem de ninguém, e que queria que ele apodrecesse no inferno mais profundo. Urishi, admirado da reação daquele a quem servia com desvelo, resvalou ao chão, esgotado pelas emoções que chegavam a ele, modificando sua estrutura mental e a forma de entender a vida. Demétrios mais uma vez o acolheu em seus braços e o levou para um lugar de refazimento. Indignado, Salas nos olhou e saiu da casa, retornando à cidadela que não mais existia.
O caminho até a cidadela estava bem diferente, ainda sentíamos certa resistência energética, mas nada comparado à nossa visita anterior. Encontramos Salas sentado numa pedra em frente ao que seria o portal de entrada. Ele nos olhou cansado e triste. Estou assim só hoje, tenho o direito de me sentir punido injustamente. Mas não pensem que venceram, tenho um destino a cumprir e eu o farei de qualquer forma, estou indo em busca de ajuda. Levantou-se do tosco assento e sumiu de nossas vistas. Para onde ele foi? Perguntei a Inek. Foi em busca de seus companheiros, não se esqueça, eles são 9 dragões. E será auxiliado por eles? Esperemos para ver a sequência dos acontecimentos. Apesar de que, nas relações entre os egoístas, não há fidelidade ou solidariedade. Entretanto, têm em comum o fato de acreditarem ser os eleitos pelo Pai para dar sequência à obra do bem maior. Realmente, amigo Vinícius, não saberia chegar a uma conclusão sobre o assunto. Você citou o egoísmo como a fonte de tanto desequilíbrio. Por favor, me esclareça sobre o fato. Infelizmente, a vaidade e o egoísmo são base forte à movimentação dos espíritos no estágio evolutivo que vivemos. Mesmo as coisas mais elevadas são revestidas de sentimentos e compreensões distorcidos acerca de determinados conceitos. Para justificar esses desvários chegamos ao ponto de humanizar Deus, segundo nossa conveniência. Dessa forma, acabamos criando definições confusas sobre as emoções e os sentimentos mais elevados, como o amor e o perdão. Jesus passou por nosso planeta com a intenção de despertar dúvidas sobre a maneira como nos manifestamos dentro de nós mesmos e em relação a nosso próximo. No entanto, 2 milênios já se vão, e ainda vivemos intenso conflito entre o bem e o mal que habita nossas mentes. O amigo tem razão, vivemos ainda nas sombras densas de nossos desejos e sentimentos. Enquanto não nos dispusermos a modificar essa relação e desenvolver compreensão mais lúcida e clara sobre nossos propósitos e finalidades, ainda permaneceremos na obscuridade e não estaremos caminhando para despertar a nossa luz. Aquisição de conhecimento, baseado na ética verdadeira, exercitado à luz das leis divinas, é o único caminho para a educação do espírito. Ana se aproximou de nós e nos convidou a visitar a família que acolhia a filhinha de Camila. Arthur conseguiu algumas informações sobre esses amigos de Wanda. Ele colocou vários detetives particulares para encontrar a menina. É uma ideia obsessiva de Arthur. Ele já tinha tomado a decisão de não ir atrás da criança, principalmente por não ser do sexo masculino. O que mudou? Perguntei aos amigos. Ele fez alguns exames de fertilidade no último ano, e o médico constatou que ele secreta uma quantidade muito pequena de espermatozoides. E, mesmo assim, os existentes não são saudáveis. Depois disso, começou a ficar preocupado por não ter herdeiros. Aproveitando-se de sua fraqueza de caráter, Salas o incitou a recuperar a filha, dizendo que ele poderia educar a menina para os objetivos de seu segmento religioso. Ontem, Demétrios informou sobre esse fato, e já havia nos alertado sobre a possibilidade de a criança ser encontrada pelo pai, esclareceu Inek. A criança, a menina branca, quantos anos tem? Perguntou Ana. Já conta 4 anos, fará aniversário na próxima semana, respondeu Inek. E ainda vive longe da mãe. A pobre Camila nem ao menos a conhece pessoalmente. E esse é o motivo de sua tristeza. Mesmo estando com a vida estabilizada, sente muito a ausência de Branca. E sabe que, enquanto Arthur estiver vivo, elas correm perigo, falei com emoção. A informação que Arthur recebeu é verdadeira? Perguntou Inek. É sim, infelizmente. Como Evandro e Camila não saem da cidade e não têm atitudes suspeitas nem amigos que poderiam estar escondendo Branca, Arthur decidiu ampliar sua área de busca. Então, mandou os detetives pesquisarem amigos de Wanda e Fábio. Ocorre que um deles veio com o relato de que existe uma família no sul do país, morando em uma fazenda, que acolheu uma criança órfã, informou Ana. O que podemos fazer? Questionei. Vamos intuir Sandra para um alerta aos amigos, respondeu Inek. Mais uma vez recorremos à querida amiga psicografa para uma pequena mensagem.
Querido amigo, nunca devemos estar tão seguros de determinadas situações, mas sempre alertas. Precisamos acreditar em nossa intuição e nos acontecimentos mais simples do dia a dia. A movimentação constante do princípio inteligente sempre nos beneficia no aprendizado. Já era noite alta, por isso, Sandra se comprometeu a entregar a missiva no dia seguinte, tão logo amanhecesse. Capítulo 17. Aflição necessária. 741. Dado é ao homem conjurar os flagelos que o afligem. Em parte, não, porém, como geralmente o entendem. Muitos flagelos resultam da imprevidência do homem. À medida que adquire conhecimentos e experiência, ele os vai podendo conjurar, isto é, prevenir, se lhe sabe pesquisar as causas. Contudo, entre os males que afligem a humanidade, alguns há de caráter geral, que estão nos decretos da providência e dos quais cada indivíduo recebe, mais ou menos, o contragolpe. A esses nada pode o homem opor, a não ser sua submissão à vontade de Deus. Esses mesmos males, entretanto, ele muitas vezes os agrava pela sua negligência. Na primeira linha dos flagelos destruidores, naturais e independentes do homem, devem ser colocadas a peste, a fome, as inundações, as intempéries fatais às produções da terra. Não tem, porém, o homem encontrado na ciência, nas obras de arte, no aperfeiçoamento da agricultura, nos afolhamentos e nas irrigações, no estudo das condições higiênicas, meios de impedir, ou, quando menos, de atenuar muitos desastres. Certas regiões, outrora assoladas por terríveis flagelos, não estão hoje preservadas deles. Que não fará, portanto, o homem pelo seu bem-estar material, quando souber aproveitar-se de todos os recursos da sua inteligência e quando, aos cuidados da sua conservação pessoal, souber aliar o sentimento de verdadeira caridade para com os seus semelhantes. O Livro dos Espíritos, livro 3, capítulo 6, Lei de Destruição, item I, flagelos destruidores. Evandro e Camila foram dormir mais cedo naquela noite, sentiam-se cansados e sonolentos. Boa noite, amigos. Cumprimentei-os assim que procederam ao desdobramento pelo sono. Evandro sorriu e respondeu com alegria. Boa noite, Vinícius. Olhando ao seu lado, percebeu que Camila não mais estava no ambiente. E Camila? Ana está com ela, assim que se viu mais livre correu ao encontro de Branca. Isso acontece todas as noites. Ando preocupado com minha esposa, sinto que se afasta mentalmente da realidade, temo por sua saúde mental. Sinto muito, Evandro, mas trago algumas notícias que trarão mais preocupações a vocês. Arthur conseguiu algumas informações sobre o lugar onde se encontra Branca. Inclusive, amanhã mesmo, irá encarregar um novo comparsa de roubar a criança da família que a acolhe. Sandra recebeu uma mensagem que será entregue a vocês amanhã pela manhã. Você precisa gravar nossa conversa para que tudo faça sentido. Puxa vida, Vinícius, isso será terrível para Camila. Temo que não suporte o baque, pois já está bastante deprimida. Sinto muito, meu amigo, mas precisa ser forte diante da situação. Procure elevar o padrão vibratório e levar ao coração de sua esposa paz e esperança no futuro. Ana está cuidando dela? Está sim, há uma afinidade muito boa entre as duas. Por favor, não se esqueça de nossa conversa. Evandro acordou e imediatamente tomou uma folha de papel e uma caneta nas mãos, anotando as lembranças que trazia consigo. Acariciou o rosto de Camila e ficou observando a companheira adormecida. Amo muito você, minha querida. Temo apenas que esse amor não seja suficiente para trazer um pouco de paz e equilíbrio para você em toda essa história. Vou orar com todo o sentimento de amor que trago em meu coração e pedir a Deus que a proteja e ilumine nestes momentos de provação. Evandro ficou ao lado da esposa, os olhos abertos, a mente voltada a Deus numa prece amorosa por dias melhores. Finalmente, adormeceu. O dia clareava lá fora, logo acordaria e teria de sair para trabalhar. Sandra telefonou para o rapaz tão logo amanheceu. Combinaram de se encontrar na porta do hospital. Evandro leu e releu a mensagem, lembrou-se de parte da conversa que tivemos,
consultou suas anotações e chegou à conclusão de que precisava tirar Branca do lugar em que estava. Telefonou para Wanda e pediu que a irmã entrasse em contato com seus amigos e os avisasse do perigo que corriam. Evandro, você tem certeza do que me pede? Diante dessas informações, vou mexer com a vida de todos eles, precisarão sair de sua casa e encontrar outro lugar seguro para ficar. Tenho sim, querida. Gostaria que fosse diferente, mas, de alguma forma, Arthur encontrou Branca, e sabe-se lá o que aquele bandido pode fazer a todos eles. Ele mesmo pretende ir até lá? Acredito que não, tenho quase certeza de que mandará um de seus capangas. E isso me assusta, pois eles não têm limite moral algum. Está bem, vou ligar para minha amiga e volto a falar com você. Wanda tentou entrar em contato, mas os telefones não atendiam. Preocupada, ligou para Evandro. Não consegui entrar em contato com eles. Tentei em todos os telefones que tenho e ninguém atende. Evandro, será que aconteceu algo? Meu Deus, será que os capangas de Arthur já os encontraram? O que podemos fazer? Você não conhece mais ninguém que mora por lá. Espere, deixe-me ver uma coisa. Certa vez minha amiga me deu o telefone de uma vizinha, para que pudesse ligar em alguma eventualidade. Está aqui, achei. Vou tentar esse contato e já ligo de novo. Depois de alguns minutos, Wanda voltou a ligar, e estava bem mais animada. Eles estão na fazenda de uma irmã dela, foram passar uns dias de descanso. Devem voltar só na próxima semana. Você tem certeza disso, Wanda? Certeza absoluta, não tenho como dar. Mas essa é a informação que tenho no momento. Preciso confirmar para poder ficar tranquilo de verdade. Vou pedir ao Carlos que me ajude. O hospital tem um helicóptero. Ele nos ajudou quando Branca nasceu, irá nos ajudar agora também. Wanda, consiga o endereço dessa outra fazenda para mim, por favor. Está bem, fique tranquilo. Por favor, me leve com você. Não, querida, peço-lhe que cuide de Camila. Diga que fui fazer um resgate de paciente e que, devido à gravidade, posso demorar uns 2 dias, está bem. Assim que estiver tudo bem, eu mesmo ligo para ela. Eu vou buscar Camila no trabalho e a levo para minha casa. Combinado. E maninha, mais uma vez, obrigado. Amo você. Tomadas as providências, Evandro foi ao encontro dos amigos, ainda sem nem ao menos conhecê-los pessoalmente. Chegando às imediações da fazenda, sentiu intenso mal-estar. E foi acometido pela sensação de que deveria dirigir-se à chácara que servia de moradia àquela família. Pediu ao piloto que mudasse a rota e logo estava dentro de um táxi a caminho da morada de seus amigos. Chegando às imediações do local, percebeu uma grande movimentação de viaturas policiais. Evandro pediu ao motorista do táxi que parasse a certa distância e se informasse sobre o que estava acontecendo. Em instantes o senhor voltou bastante nervoso. Precisamos sair daqui. O policial disse que 2 sujeitos invadiram uma chácara, aquela ali no final da rua. Depois se dirigiram a uma senhora que saía de carro, a vizinha da esquerda. Parece que ela se recusou a dar informações sobre os vizinhos e os bandidos atiraram nela. De acordo com o policial, os marginais ainda estão escondidos na vizinhança. Evandro voltou para onde o helicóptero havia pousado. Por favor, me leve à fazenda, o primeiro endereço que dei ao senhor. Após um tempo, o piloto do helicóptero pousou num terreirão de secagem de café, de onde Evandro partiu, rumo à sede da fazenda. Na varanda da casa, um senhor e mais 2 homens armados, com olhar desconfiado, o questionavam sobre sua visita. O que o senhor quer em minha propriedade, pousando sem permissão? Peço desculpas por vir sem avisar, mas não tivemos como entrar em contato. Estou tentando falar com o casal Vilas Rosa, mas não conseguimos. Sou o Dr. Evandro. O que você quer com eles? Sou irmão de Wanda. Como disse, meu nome é Evandro. E o senhor, é parente deles? Sou sim, e eles não estão aqui. Evandro, preocupado com o desenrolar dos últimos acontecimentos, murmurou para si mesmo.
E agora, o que faço? Meu nome é Tiago. Espere um instante, por favor. Tiago entrou em casa e voltou falando num aparelho celular. Fale com ele, se confirmar que é ele mesmo, tudo bem. Estendeu o telefone para Evandro. Alô? Evandro, sou eu, Wanda. Nossa, que alívio, Wanda. Por favor, quem é esse senhor? Posso confiar nele? Pode sim, ele é Tiago Vilas Rosa, irmão do marido de minha amiga. Pode contar com ele. Evandro entregou o celular ao senhor, que o convidou a entrar. Maria, traga alguma coisa para o Dr. Evandro lanchar e mande o José levar também para o piloto, que está na varanda. Depois vocês podem ir para suas casas, não quero ninguém aqui na propriedade. Venha, aqui é o banheiro, refresque-se um pouco e depois venha se juntar a mim. Evandro se juntou a Tiago e o colocou a par dos últimos acontecimentos. Tiago pegou um rádio e pediu a seu capataz que o encontrasse na casa. Deu algumas ordens a ele e se juntou a Evandro. Meu funcionário irá à cidade investigar o que está acontecendo. E a menina, onde está? Depois falamos disso. Quero que me conte essa história desde o início. Nunca soube de onde apareceu nossa pequena Branca. Meu irmão nunca tocou no assunto, só pediu que eu confiasse nele, e foi o que fiz. Evandro passou a narrar a história desde o início. Tiago ficou em silêncio, apenas escutando. Está certo. Vou pensar e ver qual a melhor solução para tudo. Pelo que falou, a família de meu irmão e a minha também estão correndo perigo. Não sou homem de fugir de uma boa briga, então vamos resolver esse assunto de uma vez por todas. Olha, não o conheço, portanto não sei como pensa. Mas quero deixar claro que abomino a violência. Sei, mas e se forem matar sua família? Vai ficar quieto e sem reagir. Reagir para defender a própria vida e das pessoas que amamos é um dever, mas matar para que a violência não aconteça, eu não concordo. Ainda bem que não será você a tomar essa decisão. Tiago saiu da sala e se fechou no escritório. Evandro pensou, entre aliviado e tenso. Bom, se ele está calmo, é porque a família está longe do perigo. 2 horas depois, o capataz voltou, confirmando sobre o assassinato da vizinha de Tony, irmão de Tiago. Além disso, toda a casa deles estava revirada e os móveis foram destruídos. E onde eles estão, Tiago? Estão a salvo? Estão sim, e bem longe daqui. Já avisei meu irmão, enquanto não resolver o problema, eles não voltam. Evandro respirou aliviado e perguntou: o que eu posso fazer para ajudar? Volte para sua casa e cuide de sua esposa. Você não tem estrutura mental para enfrentar o que precisa ser feito. Deixe comigo, respondeu Tiago. Eu realmente não gosto de violência, e espero sinceramente que nenhuma atitude deste tipo seja necessária, ponderou Evandro. Meu amigo, nem sempre o que consideramos correto é também o necessário. Se eu precisar defender a segurança e a paz de minha família, não vou titubear para resolver o problema, retrucou Tiago, olhando firme nos olhos de Evandro. Meu Deus, isso vai totalmente contra o que venho aprendendo, durante toda a minha vida. Mas, apesar de minhas convicções, sinto muita raiva de não poder conviver com Branca, de ver minha esposa Camila infeliz por não poder estar com a filha no colo, de precisar me esconder por causa de um bandido desequilibrado. Não sei mais o que desejar ou pensar. Não se preocupe, pois agora chegou ao lugar certo, e não pense que estou falando em cometer um assassinato. Também não tenho estômago para isso. Mas tem outros caminhos bastante eficazes para dar jeito em um indivíduo como esse. Agora vá, entro em contato com vocês em breve, pode acreditar em mim, respondeu Tiago. Evandro abraçou o rapaz e agradeceu a atenção dele para com seus problemas. Capítulo 18. Sempre a verdade. 742. Qual a causa que leva o homem à guerra? Predominância da natureza animal sobre a espiritual e a satisfação das paixões. No estado de Babari, os povos só conhecem o direito do mais forte, e é por isso que a guerra, para eles, é um estado normal.
À medida que o homem progride, ela se torna menos frequente, porque ele evita as suas causas e, quando ela se faz necessária, ele sabe adicionar-lhe humanidade. O Livro dos Espíritos, Livro 3, Capítulo 6, Lei de Destruição, Item II, Guerras. Evandro voltou para casa. Nossa, Evandro, como você demorou. Esse resgate foi muito grave. O moço olhou para o rosto abatido da esposa e pensou, meu Deus. Devo contar a ela a verdade. Sinto-me muito mal mentindo. Ela já está tão frágil. No entanto, a mentira é como uma doença contagiosa, que acaba por minar a confiança entre as pessoas. Camila olhou para o rosto do marido e desconfiada perguntou. Essa ausência tem relação com minha filha, Evandro. Por favor, não me esconda nada. Eu não suportaria ficar de fora dos acontecimentos. Evandro se aproximou, abraçando a esposa amada com muito carinho. Beijou com delicadeza os lábios da moça e falou com serenidade e firmeza, tem sim, Camila. Vamos conversar. Contou tudo o que havia acontecido até o momento em que entrou em casa, e terminou. Não sei o que Tiago pretende fazer. Confesso não estar tranquilo, temo a violência e os resultados dela. Mas Arthur está merecendo ser castigado, ele só faz maldades. Pense em tudo o que sofremos até hoje por causa dele, para garantir a segurança de minha filha. Estou exausta, Evandro, não sei nem mesmo dos gostos de minha filha, ou como é o choro dela. Questiono a mim mesma como será tirá-la dessa família que cuida dela há quase 4 anos. Como será sua reação? Ela vai entender e me aceitar como sua mãe. Eu sei, meu bem, eu sei que sua mente vive povoada com essas dúvidas. Mas a violência não trará bem algum a ninguém, de uma forma ou de outra, seremos marcados por ela. O que vivemos já é violência. Temo por minha filha durante 24 horas por dia, oro incessantemente, sem tréguas e sem poder sentir uma alegria verdadeira. Amo você e não sei como suportaria tudo isso sem sua presença, mas o sofrimento não cessa, minha mente não se cala. Peço a Deus que aquele animal morra e desapareça de nossas vidas. Evandro abraçou novamente a esposa e falou com muito amor transparecendo em sua voz. Calma, meu amor, sabe o que faremos agora? Vamos orar, para que tudo se resolva da melhor maneira, sempre com a ajuda de Deus. Nesse instante, uma figura terrível tentou adentrar o ambiente. Incomodado, percebeu a energia de amor e gratidão a Deus que envolvia nossos amigos. Olhou-nos de forma belicosa e falou com voz severa. Guerra é o que procuram, e é guerra que encontrarão. Morreremos em nome de Deus, tanto na vida como na morte. Inek olhou-me nos olhos e entendi que deveríamos nos calar e orar. Irritado, o triste espectro de si mesmo saiu em direção à rua, seguido por seu séquito. Demétrios se juntou a nós e disse. Salas foi julgado e condenado. Está preso numa cela sombria, na masmorra de antigo monastério. Consideram-no um traidor dos 9 dragões, será torturado e obrigado a confessar o crime. O que podemos fazer por esse pobre irmão? Perguntei compadecido. Neste momento, apenas orar. Ele será substituído por outro inquisidor, que terá a incumbência de desequilibrar as forças divinas. Devemos nos preparar para esse auxílio, respondeu Demétrios. Quem é este irmão? Perguntou Inek. Ele se denomina Robert, em homenagem ao inquisidor Robert Le Bougre, conhecido como o Martelo dos Hereges, um frade dominicano que se tornou um inquisidor cruel e violento. Infelizmente, como todos aqueles que escolhem ignorar sua origem divina, acabou em terrível estado de desequilíbrio e ainda serve como modelo para os irmãos que permanecem nas trevas de suas mentes desvairadas, respondeu Demétrios. Ele falou em guerra, comentei preocupado. Os dragões percebem o enfraquecimento de suas comunidades. Há um número significativo de socorristas trabalhando em benefício da humanidade. Sabemos que viver nas trevas não é nosso estado natural, então, são muitos os espíritos ligados a essas comunidades que, ao vislumbre da mais tênue claridade, se emocionam e têm suas mentes despertas para o bem maior, falou Demétrios.
Por isso se desesperam e buscam saídas traumáticas como a guerra anunciada, comentou Inek. E continuou: se procurarmos o significado de guerra no dicionário comum, encontraremos luta armada entre nações, ou entre partidos de uma mesma nacionalidade ou de etnias diferentes, com o fim de impor supremacia ou salvaguardar interesses materiais ou ideológicos. Podemos deduzir que apenas a divergência entre grupos sobre determinado assunto acaba por trazer desequilíbrio social, tanto no mundo dos encarnados como no mundo invisível. A intransigência, a intolerância e o desrespeito à diversidade, interpretações pessoais radicais sobre ideologias, o orgulho e a vaidade formam um triste panorama pautado na ambição pelo poder. Ainda existe o fato de que sempre há alguma mente brilhante em conhecimento, com capacidade de conduzir grandes massas. Porém, não estamos falando sobre um espírito educado, moralizado e conduzido pelo amor ao próximo, mas sim sobre chagas de dor e sofrimento, sobre a posse enlouquecida pela crença de deter as únicas respostas corretas, ou mesmo agir em nome de Deus. Inek completou: atualmente, a humanidade está prestes a entrar numa terceira guerra mundial. Uma guerra de todo o globo contra grupos radicais. Terroristas, desta vez transvestidos de servidores de Alá, cometem atrocidades para defender uma crença pessoal e distorcida em sua essência moral. Não podemos nos esquecer de que toda a escritura atribuída ao Divino Senhor foi escrita pelo homem, e há muitos séculos. No entendimento da humanidade, na satisfação de suas necessidades, há distorções graves que acabaram por fomentar a discórdia e a violência, que terminaram em muitas guerras e massacres em nome de um Deus humanizado, erigido com a forma de nossos desequilíbrios. Falei. Vocês acreditam que a Terceira Guerra Mundial está próxima? Perguntou Ana, demonstrando preocupação. Este é um processo dedutivo, baseado no caminho que a humanidade escolheu para viver. Com certeza, o capitalismo irrefletido, o orgulho desumano aplicado no tratamento de um povo para outro, o desrespeito às diferenças tão salutares no processo de educação trariam ao globo momentos de dor e ódio desenfreados. Na análise deste processo atual, podemos citar algo positivo, que é a união de todos para combater um inimigo único. Essa coesão, baseada nas necessidades de todos, trará raras reflexões ao final do processo de humanização, falou Demétrios. Então a guerra é certa? Questionou Ana novamente. Sorri diante da ansiedade de nossa jovem amiga e respondi. Nada é certo ou imutável em qualquer processo de educação. Podemos modificar um único destino, ou mesmo o de toda a humanidade, tomando decisões mais ou menos caridosas. O destino é escrito todos os dias, através da manifestação, que acaba por gerar reações correspondentes. Exatamente. E a presença da desarmonia garante um campo fértil para esses grupos afeitos ao conflito. No mundo material, estamos presenciando grande desequilíbrio, em vários setores da sociedade, mas, também, vemos grupos de pessoas mais evoluídas lutando pelo bem geral, falou Demétrios. É verdade. O crime contra a vida tem sido banalizado. Os governos corruptos e indignos matam a esperança de populações inteiras em dias melhores. O processo de desenvolvimento acadêmico não acontece como deveria, por vários fatores importantes. E, assim, o sofrimento aumenta nas mentes menos evoluídas, trazendo caos e dor para a sociedade como um todo. Mas isso não é o mais importante neste processo de evolução. O mais importante é o posicionamento daqueles que buscam um mundo melhor, e que também estão ativos. A humanidade se desespera diante de tanto desequilíbrio anunciado pela mídia, mas o bem se encontra presente nesse caldo quente e transformador. Apenas não chama tanto a atenção do ser humano, ainda tão pessimista, completou Inek. Temos um novo projeto, para um livro, continuação do trabalho sobre educação. Acredito que assim que terminarmos o relato atual estaremos prontos para iniciar, Comunidade Educacional das Trevas, Universidade, uma referência ainda provisória à obra. Falei com alegria no coração, pois o assunto encanta minha alma. Querido amigo, este trabalho que realiza traz benefícios incontáveis aos educadores e àqueles que titulam nossas crianças e nossos jovens.
E o assunto a que se refere encontra-se em estágio de desequilíbrio, e, por que não dizer, caótico mesmo. Conte com minha ajuda no que for necessário, ofereceu Demétrios. Neste instante, Maurício se juntou a nós e feliz comentou, abraçando Demétrios. Lembro-me do socorro aos moradores da casa do Senhor, trabalho que relatamos no livro Só o Amor Pode Vencer. A primeira vez que o vi, em minha mente, a relação que fiz com sua postura foi, é um verdadeiro educador. Agradeço suas palavras, meu jovem. Estou aprendendo a fazer escolhas melhores. Principalmente por trabalhar com o socorro aos sofredores, preciso ser lúcido e equilibrado o suficiente para não permitir que minhas dores interfiram no processo de auxílio. E confesso que em várias ocasiões precisei do auxílio dos companheiros amigos por me sentir confuso, respondeu Demétrios. O irmão poderia nos contar sobre seu sofrimento. Quem sabe unidos não podemos auxiliá-lo, ofereci com carinho. Acredito que, se me aceitarem na equipe do trabalho que realizarão junto aos jovens universitários, poderei resgatar algumas dívidas pendentes, falou Demétrios. Com certeza estará conosco, respondeu Ineque. Também fui um educador, ou pretenso educador. Porém, acabei confundindo o trabalho a ser realizado com minhas convicções políticas, aliás, nada salutares, e conduzindo esses jovens como massa disforme, sem personalidade, para alcançar determinados resultados. Nesta caminhada, muitas vidas foram ceifadas pelo meu desatino. Usei conhecimento e instrução acadêmica para manipular mentes. Hoje, após um bom período de reflexão, estou transformando remorso e culpa em energia de reparação. Quando Vinícius falou sobre o trabalho a ser realizado, senti grande felicidade, pois vi a oportunidade de refazer esse caminho, auxiliando a juventude, falou Demétrios. Precisamos ir. Evandro e Camila se dirigem à Casa Espírita Caminheiros de Jesus. Estão muito fragilizados emocionalmente e buscam orientação. Acredito que poderemos auxiliar, informou Ineque. Sandra os atenderá? Perguntou Maurício. Não. Nossa amiga está sobrecarregada, mas acredito que Sheila fará um bom trabalho. O assunto deve ser tratado com simplicidade, e Sheila tem essa característica, muito ligada à praticidade, para resolver problemas, respondeu Vinícius. Capítulo 19. Paz e Serenidade. 743. A guerra desaparecerá um dia da face da terra. Sim, quando os homens compreenderem a justiça e praticarem a lei de Deus. Então todos os povos serão irmãos. O Livro dos Espíritos, livro 3, capítulo 6, Lei de Destruição, item II, Guerras. Evandro e Camila foram conduzidos à sala de atendimento fraterno, Sheila os recepcionou logo à entrada. Boa noite, amigos, está tudo bem? Podemos ajudá-los de alguma maneira? Percebo que estão bastante abatidos. Estamos sim, Sheila. Prefiro que Evandro conte a você os últimos acontecimentos. Estou muito emotiva e com certeza não serei coerente em minha fala, respondeu Camila. Então, vamos fazer uma prece. Pedir a Deus o auxílio desses irmãos abençoados que nos cercam, para que possamos fazer deste momento de paz e serenidade o lenitivo de que precisamos para equilibrar nossas mentes e nos fortalecermos para os dias futuros. Sheila orou o Pai Nosso, acompanhada pelo casal. Após a prece, segurou as mãos de Camila e falou emocionada. Nada na vida é sem serventia para todos nós. Toda a energia liberada por nossos corações alcança seu destino. Vibre com carinho e confiança. Acredito firmemente que Branca, Wanda e toda a sua família receberão esse carinho. E, assim, as coisas irão se acertando à medida que todos os envolvidos compreenderem sua função dentro dessa vivência. Evandro, você pode me atualizar sobre os acontecimentos? Vinícius nos alertou através daquela mensagem, você lembra? Lembro sim. Então, pedi à minha irmã que obtivesse notícias da família que acolhe Branca, e não conseguimos encontrá-los. Senti urgência em ir atrás para saber o que andava acontecendo. Nós não os encontramos. Cheguei à chácara onde moram e uma vizinha, que havia nos contado sobre uma fazenda de um irmão, havia sido assassinada.
Desesperado, voltei ao helicóptero e nos dirigimos à fazenda de Tiago, irmão do marido da amiga de Wanda. Ele nos garantiu que a família estava segura, fora da cidade, e prometeu resolver o assunto. Inclusive, garantiu que todos somente voltariam após isso acontecer, explicou Evandro. E como esse senhor pretende resolver tão grave assunto? Perguntou Sheila. Não sabemos ao certo, mas ele nos disse para ficarmos sossegados, que não recorreria à violência, muito menos ao assassinato. Garantiu que havia outros meios, falou Evandro. Eu estou apavorada. Quero minha filha de volta de qualquer forma, e estou assustada comigo mesma. Não me importo se ele matar ou mandar matar Arthur. O mundo não irá perder nada de bom, será um alívio para muita gente, falou Camila. Não fale assim, meu bem, isso só faz mal a você, que tem um bom coração, falou Evandro. Camila caiu num pranto sentido, abraçou o marido e continuou emocionada, mas é verdade. Eu quero que ele desapareça deste mundo, eu quero mesmo. As lágrimas escorriam pelos olhos de Evandro, enternecido com o sofrimento de Camila, olhou para Sheila pedindo socorro. Camila, ainda estamos por aqui como espíritos imperfeitos, ignorantes do bem maior. Todas as coisas menos felizes que nos acontecem nos parecem castigo, injustiça e somente maldade. Mas, se queremos entender a vida não só como essa passagem que vivemos hoje, devemos também alimentar em nossas mentes o amor, o perdão e principalmente a esperança. Dessa forma, passaremos a acreditar no futuro e em dias melhores. Desarmar nosso coração é principalmente acreditar que aquele que nos faz o mal ainda não entendeu que é a si mesmo quem mais prejudica, orientou Sheila. Eu sei de tudo isso, mas não consigo pensar em Arthur com amor e perdão. Eu quero que ele morra e me deixe em paz, respondeu Camila num pranto sentido. Eu entendo mesmo a sua postura. Compreendo o seu sentimento e a sua raiva. Isso é a sua limitação de entendimento falando, todos podemos acabar agindo assim diante de um grande sofrimento. Mas seja prática em relação a isso. Pense em Branca, mande a ela vibrações de amor e paz. Não pense em Arthur dessa forma, porque assim você estará valorizando o mal, respondeu Sheila. Nesse instante, Sandra bateu a porta e pediu licença para entrar. Boa noite, amigos, soube que estavam aqui e vim dar um abraço em vocês. Sandra, você pode ficar conosco um tempo? Perguntou Sheila. Posso sim. Peço ao Walter para encaminhar o próximo atendido a outro trabalhador da casa. Só um minuto, por favor. Sandra voltou à sala de atendimento, e Sheila a colocou a par dos últimos acontecimentos, resumindo a conversa que haviam tido até aquele momento. Sheila foi bastante feliz na maneira como se posicionou. Eu sei que é difícil amar os inimigos, é mesmo bastante sofrido para nós, mas vocês precisam lembrar que estamos aqui refazendo caminhos, vivendo consequências de um passado próximo ou distante. E que, mesmo dentro dessa vivência consequencial, nós temos o livre-arbítrio para escolher como direcionar nossa energia e educar nossa consciência. Apesar do sofrimento, devemos nos posicionar de forma firme e segura no caminho salutar. Perdoar é difícil, mas não desejar o mal ao outro é obrigação de quem já busca a compreensão de uma vida melhor. E, quando você compreender isso, Camila, o fardo não pesará tanto. Vocês estão vivendo uma experiência que lhes possibilitará a compreensão da verdadeira felicidade. Então, saia do papel de vítima e corra em busca de soluções melhores. Enfrente o problema de maneira a respeitar as nossas leis sociais, falou Sandra. Você está dizendo que devo denunciar Arthur? Perguntou Camila. Vivemos em sociedade, e essa sociedade possui leis. Sendo assim, é nossa obrigação moral nos servirmos delas quando se faz necessário, falou Sandra. Mas ele é poderoso e pode se vingar, argumentou Camila. Vocês precisam usar o que está ao seu alcance. A espiritualidade está por aqui à nossa disposição, mas a nossa parte eles não podem fazer, falou Sandra. Eu entendi, Sandra. Tenho um amigo que trabalha como advogado na vara da família, vou marcar uma consulta com ele, falou Evandro. Nossa, Sandra,
Eu me sinto melhor com a conversa que tivemos com Sheila e com você. Vocês têm toda a razão, o ódio que estava sentindo só dificultava meu raciocínio, parece que estou mais lúcida. Obrigada mesmo, falou Camila. O casal saiu da sala e voltou ao salão principal da casa espírita para participar da palestra. Felizes, percebemos que a psicosfera que os envolvia estava com qualidade vibratória menos densa e mais tranquila. Ana veio nos alertar e contar que Tiago já havia falado com Adélia e o marido sobre o perigo que corriam. Pediu a eles que ficassem a maior parte do tempo dentro da casa. Estavam passando alguns dias numa cidade do litoral de Santa Catarina. Após essa providência, Tiago entrou em contato com alguns amigos importantes ligados ao controle da igreja evangélica na qual Arthur atuava como pastor. Logo conseguiu uma reunião e estava se dirigindo para lá. Resolvemos que iríamos acompanhar essa conversa, pedimos licença à equipe espiritual que coordenava aquela casa. Boa noite, amigos. Pedimos a vocês autorização para entrarmos e participarmos da reunião que acontecerá em minutos. Boa noite, você deve ser Vinícius, já fomos informados de que vocês viriam. São muito bem-vindos. Apenas pedimos que respeitem as equipes ligadas aos membros da casa, espíritos ainda aprisionados num passado de dor e indignidades, mas que, à sua maneira, cooperam com os trabalhadores de nossa equipe, respondeu a agradável senhora. Com certeza respeitaremos a todos. Poderia nos explicar como funciona esse relacionamento entre equipes? Pediu Demétrios. Quando recebemos a incumbência de assistir esta casa, sabíamos que outra equipe espiritual atendia os encarnados. São espíritos presos a um passado distante, ainda com compreensão confusa a respeito de Deus e Jesus, e que, não raras vezes, distorcem as palavras divinas, que nos chegaram através da presença de Jesus na Terra. Ainda se prendem às leis mosaicas de forma radical. Acreditam que os pastores são seres eleitos e podem tomar decisões desvairadas, aplicar castigos e punir os fiéis da forma que acharem correta. Os tristes amigos que se intitulam Dragões de Cristo são os mestres inquestionáveis deste segmento religioso. Muitos encarnados que hoje ocupam cargos importantes na cúpula de comando vieram dessas cidadelas, sendo antigos membros da Inquisição. Temos um acordo entre nós, apenas auxiliamos aqueles que nos procuram espontaneamente em busca de um novo caminho, respondeu a senhora. E há um número significativo de pedidos de socorro? Perguntei. Um único espírito em busca de ascensão já seria o suficiente para estarmos aqui. Mas há um número significativo, sim. Esta casa é uma porta aberta a desencarnados que perambulam pela cidade e acabou por se tornar um posto de socorro. Mesmo alguns fiéis desencarnados que nos observam durante um tempo acabam por se aproximar e procurar esclarecimentos. Espíritos que frequentavam a casa como encarnados, depois da passagem, procuram o templo para serem ouvidos e socorridos, e são ignorados ou tratados como demônios. Estes também acabam por se aproximar de nossas equipes. Vejam, estão chegando para a reunião, é melhor se apressarem. Se precisarem de nós, estaremos aqui. Capítulo 20. Liberdade e Evolução. 744. Qual o objetivo da providência ao tornar a guerra necessária? A liberdade e o progresso. 744. Se a guerra deve ter como efeito conduzir à liberdade, como se explica que ela tenha geralmente por fim e por resultado a escravização? Escravização momentânea para sovar os povos, a fim de fazê-los andar mais depressa. O Livro dos Espíritos, livro 3, capítulo 6, Lei de Destruição, item II, Guerras. Entramos numa grande sala de reunião, mobiliada com luxo e equipada com eletrônicos de última geração. Arthur ainda não estava presente. Preocupado, tentava falar com Celso. Então, lembrou que tinha marcado encontro com ele e que o comparsa não havia aparecido. Passou as mãos pela cabeça e pensou, estou danado, aquele infeliz é tinhoso, não vai me atender. Vou ligar para o Anísio, mas esse também fugiu. Vou pensar em algo, e rápido. Essa reunião não está me cheirando bem. Preciso inventar alguma coisa e adiar essa porcaria.
Chamou a secretária que o assistia e falou com a voz fraca. Ivone, me socorre, estou no banheiro de baixo, o banheiro dos fiéis. Estou passando muito mal. A moça chamou outros 2 funcionários e foi em socorro do pastor. Este correu para o banheiro, molhou o rosto e a roupa, sentou-se no chão, encostado na parede, e começou a chorar. As lágrimas escorriam por seu rosto. Os olhos demonstravam que estava se divertindo com a cena que preparara. Ivone entrou no banheiro e se desesperou. Vendo o estado físico do pastor, ordenou a um senhor que chamasse o resgate. Arthur pensou rápido e pediu a ela que fosse até seu escritório e buscasse sua pasta. De posse da pasta, fechou a porta. Rapidamente, pegou uma caixa de remédio para pressão e tomou vários comprimidos de uma vez, mastigando-os rapidamente. Em poucos minutos sentia fraqueza nos membros e dificuldades para respirar. Os minutos passavam lentamente, e os sintomas se intensificavam. O homem começou a se preocupar e pensou aflito: acho que exagerei na dose. Preocupado com as consequências de seu ato insano, chamou Ivone em um fio de voz. Ivone, pelo amor de Deus, onde está o socorro? Estou me sentindo muito mal. O resgate já foi chamado, pastor. Tenha calma. Dirigindo-se à assistência que aumentava rápido, pediu a todos que orassem e afastassem os demônios que assediavam o santo homem. As pessoas, desesperadas e desequilibradas, acreditando estar sob o ataque de forças malignas, gritavam expulsando os pretensos demônios. O caos estava formado. Observamos a assistência de nosso plano e vimos toda sorte de espíritos, os que se divertiam com a cena grotesca, os que assistiam ao desvairado homem, e as equipes de socorristas que procuravam auxiliar os que pudessem enxergar a verdade. Finalmente o veículo de resgate chegou. Os paramédicos correram a atender Arthur e constataram que os sinais vitais estavam muito alterados. Arthur, perto de desfalecer, olhou desesperado para o rapaz que o atendia. Queria falar sobre o excesso de medicamento que havia ingerido, mas não conseguia articular nenhuma palavra. Arthur foi levado à emergência do hospital mais próximo, já desfalecido. O médico intensivista verificou vários sintomas ao mesmo tempo. Desconfiado dos sintomas observados, insuficiência cardíaca congestiva, broncoespasmo, hipotensão e hipoglicemia, resolveu proceder como atendimento de excesso de dosagem medicamentosa. Decidiu, então, pela administração de carvão ativado. Enquanto isso, tratava os sintomas e esperava a reação do paciente. Porém, este não melhorava nem reagia. Optou pela colocação de um marca-passo transvenoso. Devido à gravidade do caso, Arthur foi removido para a unidade de terapia intensiva. Observamos que uma senhora de aparência delicada e doces vibrações amorosas o acompanhava durante todo o ocorrido. Após o atendimento médico e espiritual que Arthur recebeu e de ser encaminhado à UTI, nos aproximamos de tão formosa entidade. Ela nos sorriu e agradeceu o auxílio recebido. Bom dia, eu sou Lenora, mãe de Arthur já por 3 encarnações. Você o acompanha nesta oportunidade como sua mentora pessoal? Perguntou Inek. Sim, pedi essa função com o propósito de auxiliá-lo na recuperação de antigos débitos morais, respondeu Lenora. Esta encarnação de Arthur foi planejada pelo submundo espiritual, mais especificamente ligado às comunidades administradas pelos 9 dragões. Como foi feita essa designação para que o acompanhasse? Perguntei, curioso sobre a informação de Lenora. Ela sorriu e devolveu a pergunta a mim. Acredita mesmo que o Pai permitiria tanto desequilíbrio sem um propósito redentor? Mesmo as encarnações pretensamente planejadas por esse mundo ignorante são assistidas por amigos melhores. Não cai uma folha sem a permissão de nosso Pai. É verdade, você tem razão. Desculpe, mas poderia nos falar da primeira oportunidade como mãe de Arthur? Perguntou Inek. Posso sim. Inclusive, esse esclarecimento os ajudará a entender o comportamento deste espírito rebelde. Eu contava 13 anos e fui trabalhar como camareira num grande monastério na Itália a pedido do Monsenhor. No início, até mesmo gostava do trabalho, pois acreditava ser santo o local para onde fui mandada.
Fazia a minha parte do serviço dentro daquele enorme prédio com esmero e carinho. Ao cair da tarde, cuidava de um canteiro bastante grande de rosas, de todas as cores e formas, era um lugar lindo. Nesses momentos junto à admirável natureza, sonhava com um rapaz que me amaria, me daria um lar e filhos. Tinha poucas ambições, era uma camponesa simples e inocente. Percebi que, durante as minhas incursões pelo jardim, o Monsenhor me observava de sua janela. No início não me incomodei, acreditava mesmo que ele me vigiava de forma protetora, para que nada de mal me acontecesse. Com o tempo, suas atitudes começaram a se modificar. Ele mandou me chamar em seus aposentos, queria que eu aprendesse a ler e escrever. Sua intenção revelada era que eu me tornasse sua dama de companhia. Coloquei minha mãe a par desse fato e perguntei a ela se não era estranho, visto que ele tinha toda uma criadagem ao seu dispor. Percebi que minha mãe ficou eufórica, mas não entendi o porquê. Ela apenas me disse: seja dócil e aceite os favores de nosso santo homem, ele precisa de um pouco de alegria em sua vida de doação. Não esqueça, agindo assim você conquistará muitas vantagens, para você e para nós. Faça tudo o que ele mandar. Eu era apenas uma criança e não sabia exatamente do que ela falava. Acreditei que no final ele iria me mandar para um convento e servir a Deus. Fiquei muito triste com essa perspectiva, esse não era meu sonho. Mas, se Deus assim o quisesse, e o Monsenhor fosse o instrumento para esse caminho, eu aceitaria. Todos os dias, ao final da tarde, me encaminhava aos seus aposentos. Ele se encarregou de me instruir na arte da palavra escrita e falada, eu até que gostava do que aprendia, e aprendia rápido. Conforme fui sendo instruída, passei a sentir prazer na leitura. Andando pelo monastério, encontrei uma biblioteca com quantidade incrível de livros. Eu devorava avidamente cada exemplar, descobrindo, por meio deles, novos mundos. Adorava a leitura dos relatos de filósofos famosos. Estava feliz. Certo dia, já tarde da noite, o camareiro do Monsenhor veio até meu quarto e me arrancou da cama com violência, dizendo: ande logo. O santo homem a espera em seus aposentos. Ainda sonolenta e assustada, tentei entender o que estava acontecendo e perguntei a ele a razão de estar sendo levada ao quarto do Monsenhor já tão tarde. Ele se irritou, me esbofeteou e mandou ficar calada. Abriu a grande porta de madeira entalhada e me empurrou para dentro, fechou a porta e a trancou. O quarto estava iluminado apenas por uma vela enterrada num candelabro de prata. Olhei em volta e vi o santo homem. Ele estava nu e olhava para mim como um animal enjaulado. Tentei voltar ao corredor, dando alguns passos para trás, mas a porta estava trancada. Ele me agarrou, arrancou com violência minha roupa e me estuprou várias vezes. No final, não tinha mais forças para lutar e desmaiei. Durante vários dias isso aconteceu, estava machucada e apavorada. Minha mãe foi me visitar, a cozinheira tinha dito a ela que eu parecia doente. Quando a vi senti muito alívio, acreditei que estava ali para me levar para casa. Quando contei o que estava acontecendo, ela me bateu no rosto e mandou que eu me controlasse. Ordenou que eu colaborasse com o Monsenhor, satisfazendo todos os desejos dele. Não entendi o que ela queria dizer com essa atitude, fiquei muito magoada. Algumas semanas após ter se iniciado o meu suplício, outra menina foi levada ao monastério para aprender os ofícios de camareira. No começo, ele ainda mandava me chamar, mas, um dia, eu vi o camareiro levando a menina para o quarto do carrasco. Então, ele nunca mais me chamou. Alguns dias depois, Maria, a cozinheira, me pegou passando mal e deduziu que estava grávida. Conversou comigo e falou que daria um jeito de me ajudar a fugir, porque a última menina que havia engravidado o infeliz mandara assassinar. Fugi daquele inferno. Maria tinha alguns parentes que moravam numa cabana no meio da floresta. Lá nasceu Arthur, um menino revoltado e triste, que sempre manifestou a ideia obsessiva de saber quem era seu pai. Havíamos contado a ele que o pai era um caçador que tinha morrido antes de ele nascer. Mas ele nos olhava com desconfiança, sem acreditar na versão apresentada.
Arthur cresceu saudável, mas sempre inquisitivo e bravo com qualquer coisa que acontecesse. Meu filho contava 11 anos quando adoece gravemente. Antes de morrer, resolvi contar a ele minha história verdadeira e quem era seu pai. Ele não teve mais sossego, o segredo revelado aumentou sua agitação mental. Viu-se tomado pela necessidade de enfrentar sua verdadeira origem. Aos 13 anos partiu rumo ao monastério. Tentou falar com o Monsenhor, mas não foi recebido, ao contrário, humilhado e rejeitado, passou a viver como um mendigo. Após alguns anos perambulando pela cidade, bêbado e doente, viu a carruagem do monastério passando pela cidade, aproveitou o descuido dos guardas, invadiu o veículo e matou o próprio pai a facadas. Preso pela guarda, foi jogado nas masmorras, morrendo de fome e frio. Enlouquecido, vagou por muito tempo, até o momento em que foi socorrido pela Cidade das Sombras, reduto dos Inquisidores, onde hoje habitam Fernando e Isabel, os comandantes supremos dos dragões. Após o desencarne de Arthur, tentamos uma aproximação. No entanto, ele nos rejeita sistematicamente, sempre volta ao convívio dos dragões. Pela história que nos contou, Arthur tenta de alguma maneira provar superioridade sobre o clero, comentei. Ele desenvolveu comportamento obsessivo, movido pelo desejo de provar ao pai que tem condições de se tornar um religioso poderoso. E sua ambição está sendo aproveitada pelos dragões, completou Lenora. O que podemos fazer para auxiliá-la no acompanhamento a seu filho? Perguntei, compadecido do sofrimento moral de Arthur. Estamos caminhando para a iluminação dessa mente que insiste em viver na escuridão. O caminho certo é tecido pelo perdão, pela tolerância e pelo carinho constante no trato com esses queridos irmãos. Lembremos que Jesus nos alertou para o fato de que o remédio é para os doentes, e esses companheiros de caminhada estão num estado lastimável de dor e autocompaixão. Essa postura desperta a ferocidade e os arremessa ao caminho do desejo de vingança, respondeu Lenora. E quanto a Camila, sinto que ainda é bastante insegura. E percebo quão frágil ainda é sua fé, em Deus e em si mesma, comentou Inek. Camila transita entre a tênue luz que desperta em sua mente e as sombras que ainda a perseguem, tem forte tendência a entrar em estados obsessivos de autocomiseração, que terminam em períodos de depressão grave. Mas está a caminho do esclarecimento, e, auxiliada por Evandro, conseguirá significativas melhoras, falou Lenora. E quanto ao afastamento de Branca? Como ficará a educação dessa criança? Afinal, até o momento, apenas conhece os cuidados da família que a atende. Inclusive, para estes amorosos pais provisórios, a separação certamente trará sofrimento. Quais serão as consequências disso? Perguntei, demonstrando preocupação. Adélia ama Branca como sua filha. Mas, também, tem consciência de que é uma cuidadora temporária. Sofrerá pelo afastamento quando tiver de acontecer, mas também ficará feliz, pois isto significa que os graves problemas que ocasionaram esta situação estarão resolvidos. É possuidora de alma esclarecida e desapegada, respondeu Lenora. Aproveitando sua presença neste momento e mudando o assunto, gostaria de saber sua opinião sobre uma prática que vem acontecendo sistematicamente no plano material, falou Maurício meio tímido. Fique à vontade, Maurício. Se eu tiver condições de ajudá-lo com minha opinião a respeito, será um prazer, aqueceu Lenora. Algumas instituições de adoção, em conjunto com os orfanatos, no caso de alguma criança apresentar deficiência de desenvolvimento neuromotor e emocional, propõem a algumas famílias de boa vontade a adoção provisória. Essa adoção tem tempo específico, aproximado de 6 meses, considerado suficiente para o início de uma mudança comportamental na criança. Após esse período acontece a devolução para a instituição de origem ou mesmo para a adoção por outra família. Nesse instante, Maurício fez ligeira pausa, tentando controlar a emoção. Lenora o olhou com simpatia e sorriu delicadamente. Continue, Maurício. Minha dúvida é sobre o período após o retorno da criança. Por um breve tempo, esse pequeno ser contou com a assistência familiar, sendo tratado com todo carinho e atenção.
certamente acabou por se desenvolver um vínculo afetivo entre as partes. Os adultos envolvidos são preparados psicologicamente para o afastamento futuro, visto que assinam um termo de compromisso, de acordo com o qual fica estabelecido que não terão direito a adotar esta criança. Mas e a pequena criatura, como ficará? Já existe um trauma ocasionado anteriormente por maus tratos e abandono. Essa medida temporária não provocará uma piora emocional e traumática. Não haverá regressão quanto à evolução conseguida. Afinal, para o infante, a sensação de abandono não é racionalizada como para o adulto. Não será, neste caso, o sofrimento maior que o benefício. Um dos pontos abordados pela instituição para defender essa ação é que os cuidadores deverão treinar o desapego. Isso, no meu entendimento, desperta um comportamento hipócrita. Desculpe, mas não consigo entender essa prática. Com os olhos rasos de lágrimas, Lenora nos olhou um a um e respondeu com emoção transparecendo em sua voz. Antes de avaliar essa situação, precisamos nos lembrar de onde estamos no momento. Este é um planeta ainda cheio de questões, habitat de espíritos imperfeitos, então nossas ações acabam por projetar na sociedade essa imperfeição. Mas precisamos também nos lembrar de que muitas destas ações são parte de um processo evolutivo que se concretiza à medida que os seres progridem através de processo constante de aprendizagem pelo sofrimento. Há pouco tempo, não existia a preocupação com a educação destas crianças abandonadas por seus pais. Elas eram recolhidas como escolhos para a sociedade e carregavam consigo o estigma de rejeitados e bastardos. Apesar da imperfeição relativa das medidas tomadas, elas já existem para corrigir as falhas de uma sociedade que transita de maneira confusa dentro das leis morais. Entendo seu sentimento, Maurício, pois o amor verdadeiro não é apego, mas sim o gerador de atos dignos e salutares, e deveria ser premiado com a felicidade de formarmos uma família espiritualmente ativa, mas, na impossibilidade dessa compreensão, o sofrimento do afastamento será dileto instrumento de reeducação do espírito. Concordo com sua opinião, Lenora, mas meu coração sofre só de pensar nos sentimentos destes pequenos seres ao serem rejeitados outra vez. Compreendo que não é rejeição no sentido puro da palavra, mas será esse o panorama mental no momento da separação, concluiu Maurício. Oremos pela humanidade para que realmente entenda o sentido verdadeiro de amar, orientou Demétrios, a fim de nos levar a aproveitar aquele debate como oportunidade de reflexão e aprendizado. Capítulo 21. Responsabilidade e amor. 745. Que pensar daquele que suscita a guerra em seu proveito? Esse é o verdadeiro culpado e necessitará de muitas existências para expiar todos os assassínios de que foi causa, porque responderá por cada homem cuja morte tenha causado para satisfazer a sua ambição. O Livro dos Espíritos, Livro 3, Capítulo 6, Lei de Destruição, Item II, Guerras. Alguns dias se passaram. Logo Arthur demonstrou melhoras, afinal, não tinha realmente problemas físicos graves, apenas sua mente, limitada aos desejos materiais, criava para ele panoramas mentais obscuros, que acabavam por prejudicar a sua movimentação nesta encarnação. Teve alta médica e voltou para sua casa. Assim que entrou na grande sala mobiliada com luxo excessivo, avistou Celso acomodado em confortável poltrona. Que diabo, eu procurei você como doido. Por que não atendia meus telefonemas? Você é doido mesmo. Achava que eu ia dar as caras. Pensa que eu não sabia o que você pretendia fazer. E o que eu faria? Tem certeza de que sabe? Olha bem para mim e me diga. Acredita que sou trouxa mesmo? Arthur caiu na risada, se aproximou de Celso e o abraçou dizendo: Bom, isso já passou. E preciso de você com urgência. A cúpula tem alguma coisa contra mim e não sei o que é. Preciso que descubra, será bem recompensado. E quero saber o paradeiro de minha filha. Agora é uma questão de honra, essa menina tem que ficar comigo. Aquela meretriz vai pagar por ter tentado me enganar. Se perceber que não vou conseguir ter a menina ao meu lado, mato-a. Mas uma coisa eu garanto, com eles é que ela não fica. Celso caiu na gargalhada e falou com cinismo.
Ela nunca viveu com eles, estão sendo castigados há muito tempo, não percebeu isso. Mas isso é pouco. Quero roubar-lhes até mesmo a esperança de um dia terem a menina com eles, entendeu? Tenho certeza de que a reunião que evitei a todo custo tem o dedo destes malditos. Faço pacto com o diabo para conseguir o que quero. Pacto com o diabo você já tem há muito tempo. Deixa comigo, vou conseguir as informações que pediu. Mas vai custar muito caro. Preciso de uma casa na Suíça e dinheiro para viver por lá, um dia vou precisar sumir daqui. Não me importa o preço, consigo esse dinheiro em poucos dias, afinal, fui abençoado com um milagre da vida. Deus me tirou dos braços da morte, porque sou sua voz de amor para a congregação. Vou instruir os pastores para anunciar minha volta triunfal no domingo, aquilo lá vai estar lotado. Robert nos olhava com sarcasmo, acomodado a um canto da enorme sala. A um dado momento aproximou-se e falou: Não sou fraco como os outros, sei do que sou capaz. Vou reduzi-los a pó, hei de amaldiçoá-los perante a eternidade. Apenas olhamos para ele com carinho, lembrando as palavras de Lenora sobre a advertência amorosa de Jesus. Jesus, porém, ouvindo, disse-lhes: Não necessitam de médicos sãos, mas, sim, os doentes. Mateus 9:12 da manhã. Robert nos encarou e, sorrindo entre dentes, se foi envolto em densa energia de ódio e incompreensão da paz necessária aos trabalhadores do Pai Maior. Camila estava a cada dia mais triste. Não falava nada para Evandro, mas sentia uma angústia terrível, pressentia dias de sofrimento e perigo. Orava sem parar, não conseguia frear os pensamentos e conduzi-los de forma mais equilibrada, recitava o Pai Nosso ininterruptamente. Olhava à sua volta e tudo parecia estranho e triste, não conseguia imaginar uma solução para terminar com seu sofrimento. Arthur, por sua vez, tornou-se obsessivo, não conseguia mais dormir nem se alimentar, um de seus vícios mais ferrenhos. Passou a fazer uso cada vez mais frequente de alcoólicos e substâncias alucinógenas sem controle algum. Sua mente imaginava terríveis formas de vingança contra Camila e Evandro. Num destes tenebrosos delírios, resolveu procurar Dona Selma. Em sua mente doentia acreditava que a boa senhora cederia aos seus quereres e o informaria do paradeiro de Branca. Chamou Celso e o convidou a ficar de tocaia perto da casa de Camila. Ao entardecer, Dona Selma saiu da residência para ir à padaria mais próxima. Os dois meliantes a seguiram de perto. Quando dobrou a esquina, Celso pulou do carro, agarrou-a com força e a fez entrar. Arthur dirigia o carro a toda velocidade. Dona Selma, apavorada, chorava e implorava aos homens que a deixassem sair. Arthur afastou-se da cidade e avisou que queria apenas conversar com ela. Chegaram a uma casa numa chácara afastada. Sente-se, Dona Selma, e não se assuste, quero apenas conversar com a senhora e acredito que nós dois vamos nos entender. O que você quer? Se o conheço bem, não há de ser nada de bom. Assim a senhora me ofende. Afinal, sou um homem do bem, a serviço de Deus, não se lembra? Quero apenas conversar. O que você quer de mim? Fale logo e me deixe ir para casa. Celso andou fazendo umas pesquisas para mim sobre sua vida. Sabemos que sua família anda passando por dificuldades. Inclusive, sei que seu genro perdeu até mesmo a casa. Aquele lá é do diabo, a senhora sabe, mulherada e jogo acabam com um homem. O que você quer? Está me ameaçando? Está me ameaçando mesmo? Não, com certeza não. Afinal, sou um homem de bem e somente o bem é minha intenção. Eu quero ajudar. Compro uma casa bonitinha para sua filha morar, é claro, no seu nome, assim aquele traste não pode botar a mão. Arranjo um bom emprego para ela, com um salário fixo e registrado em carteira, que irá sustentar a família até mesmo com certa abastança. Ponho um dinheirinho na poupança para a senhora, em agradecimento aos trabalhos que sempre prestou para mim, assim não precisa mais trabalhar, poderá se aposentar de verdade. Sei. E o que você quer em troca? Com certeza não é coisa boa. Pelo contrário, pretendo resolver uma injustiça grande feita contra minha filha. Afinal,
Eles a roubaram de mim, a coitadinha nem mesmo sabe que tem um pai que luta para conhecê-la. Do que você está falando? A criança morreu no parto. Arthur se levantou raivoso, agarrou Dona Selma pelo pulso e a puxou com violência de encontro ao seu corpo. Olha bem para mim e me diga se pareço disposto a engolir suas mentiras. Eu sei que a criança não morreu, sei que é uma menina, e também sei onde está escondida. Mandei buscá-la e eles não a acharam porque a família que a cria viajou, sumindo com ela, entendeu? Então, não me irrite, porque as coisas podem ficar feias demais para o seu lado caso decida não cooperar comigo. Dona Selma o encarou apavorada. Pensando que, se continuasse a enfrentar aquele monstro, ele a mataria ali mesmo, resolveu fingir que estava tão amedrontada que cederia à sua chantagem. Baixou os olhos e começou a chorar. Para com isso, não vou ficar penalizado porque está chorando, e nem mesmo vou mudar o que quero. Portanto, pense bem no que vai decidir. Vou ali fora conversar com Celso, volto em 5 minutos e quero sua decisão. Espero que seja a melhor. Ficando sozinha, Dona Selma chorou e lembrou-se de orar pedindo ajuda. Lembrou-se das palavras de Evandro, dizendo que nada nunca está perdido porque jamais estamos abandonados por Deus. Então, elevou o pensamento ao Pai de amor e pediu com muita fé no coração que ela pudesse conduzir da melhor maneira aquela situação, para que nada de ruim acontecesse à sua família e aos amigos queridos, a quem considerava filhos de seu coração. Sentiu-se serena e em paz. Arthur voltou e a olhou intrigado. Sentiu forte mal-estar, olhou à sua volta, sentindo-se ameaçado. Amigos socorristas se aproximaram de seu campo vibratório e o isolaram da influência de Robert, que pessoalmente o influenciava. Lenora se aproximou de Dona Selma e a envolveu em energias fortalecedoras e amorosas. Dona Selma se levantou do sofá onde estava sentada, olhou o homem bem nos olhos com firmeza e falou sem titubear. Vamos embora, vou tentar conseguir as informações que pediu, mas, se chegar perto de minha família, será melhor me matar, porque vou caçá-lo no inferno. Arthur, sem a influência perniciosa de Robert e intimidado pela postura de Dona Selma, saiu da casa, entrou no carro e ordenou a Celso que a levasse de volta para perto da casa de Camila. O trajeto foi feito em silêncio. Assim que estacionou o carro no meio-fio, Celso olhou para Arthur e depois para Dona Selma, intrigado, comentou olhando para a senhora. Parece que você levou a melhor nessa história, fechou a boca do pastor. Ligou o carro e arrancou rindo alto. Dona Selma encostou o corpo na parede de uma casa e tentou se acalmar. Ainda confusa, pensou no que deveria fazer. Por fim, decidiu ir até o hospital onde Evandro estava de plantão. O que houve, Dona Selma? Está muito pálida. Está passando mal? Preciso conversar com você, é urgente. Tem algum lugar onde podemos conversar a sós? Tem sim. Venha comigo, a senhora parece bastante aflita. Evandro acompanhou a senhora até um quarto desocupado e ofereceu a ela um copo de água. O que está acontecendo para a senhora estar assim? Saí de casa para ir à padaria e fui abordada por Arthur e seu capanga, o Celso. Deus do céu, ele fez alguma coisa contra a senhora. Ele a machucou? Não. Mas me obrigou a entrar no carro e me levou até aquela chácara abandonada que tem na periferia. Ele ameaçou a mim e a minha família. Ofereceu dinheiro e bens imóveis para que, em troca, eu contasse a ele o paradeiro de Branca. Nem sei como saí dessa. Ele me deixou sozinha por alguns minutos. Lembrei-me de seu aconselhamento sobre a oração e a fé em Deus, senti calma e serenidade, prometi a ele tentar conseguir essas informações. Percebi que se sentiu intimidado depois da prece. Exigi que me trouxesse de volta e ele me atendeu. Dona Selma, que perigo! Nem me lembre disso, meu filho. Estou tremendo igual a uma batedeira até agora. Não sei o que mais esse bandido vai aprontar. Estou com medo, por minha filha e por meus netos. Imagina que ele sabe até mesmo sobre o traste que é o marido de Jéssica, minha filha. Vou chamar o Fábio, ele tem como entrar em contato com Tiago.
Esse homem nos prometeu resolver o problema, parece que tem conhecimento com pessoas que controlam a igreja que Arthur administra. Algo precisa ser feito, ele sabe onde a família que acolhe Branca mora. Sabe até que estão viajando, só não foi atrás porque ainda não sabe aonde ir. Fábio entrou em contato com Tiago, este prometeu que tudo já estava encaminhado. Seu plano apenas não havia sido concluído porque Arthur fora hospitalizado, mas garantiu que entraria em contato imediatamente com os dirigentes da igreja.